percebemos um artigo vosso a falar do RED. A falar de RED. RED é aquele mecanismo de redução e desmatamento. Sim. Como é que isso é feito? Estas empresas que vêm comprar isto aqui também prejudicam os camponeses? Bom, nós achamos que prejudica os camponeses na medida em que, como disse, o próprio mecanismo RED é redução, a questão de plantar árvores, etc., para o sequestro de carbono. Nós achamos que este mecanismo não beneficia os próprios camponeses, porque neste momento a grande preocupação dos camponeses é produzir alimentos para a sua alimentação e não produzir árvores que futuramente sabemos de que essas árvores que eles plantam não vão servir para os próprios camponeses, provavelmente vão servir para alimentar o capital daqueles que estão a fomentar esse tipo de plantações. Primeiro. Segundo é que depois também não há informação clara do que acontece. Por exemplo, em Moçambique esse mecanismo parece que não está sendo implementado, mas há uma situação em Sofala muito similar do RED, que, bom, perguntando às pessoas, as estruturas governamentais, etc., dizem que não, mas vendo aquele que eu prefiro, como é que as coisas estão a funcionar, ali os pressupostos que nos apresentam é que é claramente uma questão do RED. Mas neste momento também há algumas situações, há um estudo ainda não foi publicado, há uns colegas nossos que foram para lá para entender melhor o que é que está a acontecer naquelas comunidades de Nhambita em Gorongosa. Mas de uma forma assim preliminar ainda o estudo não está apresentado. Está-se verificando que aquilo ali é um mecanismo RED. O estudo está a ser feito pela UNAC? Bom, não é um estudo assim, mas foi uma... O que é que está a acontecer no terreno? Sim, de ir saber o que está a acontecer no terreno e saber exatamente. Mas não descuramos que não possamos fazer um estudo mais profundo para poder saber o que é. Isto vem, a dificuldade que ele está a colocar, vocês estão a colocar perguntas de coisas que estão a acontecer agora. E aí vem de novo a capacidade que a UNAC tem de poder estar na hora em todo este tipo de coisas, enquanto os outros chegam. E nós agora tivemos uma reunião em Nampula. Este assunto foi abordado por alguns, e o que estava a acontecer no sítio tal. E eles deram exemplos. E esta é a nossa maneira de trabalhar. Nós não temos condições, mesmo o tal estudo. Para fazer estudo, tu perguntaste há bocado qual é a fonte de rendimento da UNAC. Para fazer o tal estudo é preciso ter condições para fazer o estudo. Mas nós, mesmo sem ter muitas condições financeiras para fazer um estudo, o nosso contato com as populações é que nos vão dando alguma informação do que está a acontecer. E, por exemplo, ali em Sofala, falou-se disso, que as pessoas aparentemente vão ganhar dinheiro porque eles vão plantar árvores e alguém está-lhes a mandar plantar estas árvores. E depois são pagos para plantar estas árvores. Mas logo a partida, se eu mando alguém plantar árvores e eu pago para ele plantar essas árvores, de quem é o dono das árvores? Quer dizer, mesmo antes do estudo, há qualquer coisa aqui que fica. Mas as pessoas, por causa da pobreza que têm, quando disseram para plantar árvores, plantam árvores, recebem o dinheiro e coisas. Mas a certa altura, aquelas árvores, estou eu a especular, aquelas árvores, precisa do tal estudo que ele está a referir, aquelas árvores estão num espaço. A partir do momento em que o dono dessas árvores é o dono das árvores, é o dono daquele espaço. Pelo menos foram estes relatos que foram dados. Mas para já aquela família está a plantar porque alguém está-lhe a pagar para plantar as árvores. Mas a árvore está num espaço terreno. E de certeza que nenhum de nós vai mandar plantar árvores a alguém e pagar para plantar. E eu não tenho nenhum benefício dessas árvores. Mais tarde essas árvores são minhas. E ligado às árvores é aquele espaço que é meu também.
Mas quantos associados tem a UNAC? Bom, neste momento temos cerca de mais de 2.000 associações. Associações? Mais de 2.000. Estás a falar de associações, não está a falar de associados. Enquanto que membros como tal são cerca de 86 mil. Em todo o país. Em todo o país. Isto são os que estão organizados nesta coisa das associações. Porque o nosso trabalho não é dirigido apenas para estas... É através destas associações, destas coisas, que queremos fazer o trabalho e fazemos o trabalho por causa do campesinato em geral. É a estrutura que a UNAC tem. Mais alguma coisa quer dizer? Sim. Bom, o nosso grande dilema é esse dos desafios que acabamos de apresentar em relação a diversos projetos e megaprojetos que poderíamos referir, que estão acontecendo um pouco por todo o país. E essa nossa capacidade de entendimento e de sermos clarificados daquilo que de fato está a acontecer e em que medida é que esses projetos estão a ser desenhados para beneficiar, evidentemente, as camadas camponesas que são as mais necessitadas. E a questão grande também da redistribuição dos recursos. Da redistribuição dos recursos, porque estamos a ver que na gestão dos recursos naturais, do solo, do subsolo, não há muita clareza daquilo que é a redistribuição. Então, podemos politicamente pensar que estamos a reduzir a pobreza, enquanto na realidade o que está a se passar não é a redução. Talvez daqui a 5, 10 anos, quando se fizer os estudos, podemos pensar que o país ganhou muito, produziu muito, mas na realidade não houve redução dos índices de pobreza. Pelo contrário, os índices de pobreza continuaram a aumentar. Porque agora, por exemplo, bom, já não faz parte disso, mas está-se a discutir, por exemplo, de criminalização de pobres, de mendigos, não sei o quê. Mas fazendo uma análise, num passado bem recente, nos tempos dos anos 80, 79, em que estávamos até em situação de guerra, quantos mendigos nós tínhamos na rua? E hoje, que a guerra terminou, as pessoas podem trabalhar o que quiserem. Quantos mendigos nós estamos a ter, por exemplo, na rua, a fazer pedido? Não será que talvez os modelos desenhados de política criam mais mendigos do que os modelos que tinham sido desenhados no passado? Não será que há problemas de redistribuição e de organização de políticas hoje do que no passado? Tanto que as coisas parecem que, bom, aparentemente tudo parece bom, mas no fundo da questão, quando fazes uma análise um pouco profunda, começas a sentir que aquilo que se diz que está a desenvolver não é o que na realidade está a acontecer. Dentro do modelo atual, digamos um modelo mundial, os pobres são cada vez mais sacrificados. Portanto, tudo o que estamos a falar aqui é uma luta de como procurar sobreviver melhor dentro deste modelo em que as camadas mais pobres ficam prejudicadas. O modelo macro, estamos a falar de uma questão macro, não tem hipótese de ser favorável aos camponeses. Agora, todas estas lutas que estamos a falar é para ver se minimizarmos, mas o grande problema que existe é o modelo de desenvolvimento optado. Até na Europa hoje está a arrebentar pelas costuras. É o modelo que existe. Aqui em Moçambique fala-se muito do exemplo da África do Sul, porque vamos comprar tomate da África do Sul, vamos comprar não sei o quê. E tudo é dizer, nós devíamos ser como os sul-africanos. Mas se for a África do Sul, lá no campo, há situações de mais pobreza e de gente que não tem comida do que em Moçambique. Mas a montra que aparece é que devemos seguir, porque vamos comprar o tomate na África do Sul, a batata vem da África do Sul. Parece que aquilo é um paraíso. A África do Sul é um barril de pólvora
por que não se interroga? Por que com tanta coisa que se faz, que é exemplo, por que a África do Sul é o barril de pólvora que é? Portanto, é isso que se está a importar para Moçambique, o tal modelo que aparentemente está a desenvolver, mas que depois as camadas mais desfavorecidas ficam cada vez mais desfavorecidas. Há países que produzem o dobro ou o triplo do que precisam, mas têm pessoas a morrer de fome nesses países. Mas servem sempre como montra de exemplo. Então, o que está a acontecer, não só em Moçambique, no mundo e particularmente, neste caso, nos países subdesenvolvidos, há uma nova recolonização por causa dos problemas que estão a ter. E esta nova recolonização vem com novas forças produtivas mais desenvolvidas, que não vão permitir um desenvolvimento endógeno. É um desenvolvimento que vem de fora para beneficiar a eles e que nós vamos continuar a fazer o mesmo papel. Este é o problema de fundo. Agora, como virar isto é mais complicado. Por isso que procuramos, dentro deste modelo com o qual não concordamos, como podemos minimizar a situação. Não é porque estamos convencidos que vamos resolver os problemas. O problema está no próprio modelo que está a ser implementado no mundo inteiro. Agora, outra questão